Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade que eu estou tendo pela Flipside. E vamos correr, que a gente tem muita coisa para falar e o cronômetro aqui já está rolando, né? Que nem quando eu dou aula. Tem muita matéria para dar, gente. Então, eu sou advogada criminal há 22 anos, eu atuo na área de cybercrime corporativo. E vocês devem estar perguntando, o que um criminalista vai fazer aqui, além de falar de acompanhamento de processo de cybercrime, ação penal, né? Inquéritos policiais. Mas o direito penal está estudando o fenômeno do cybercrime com muita preocupação no impacto que ele tem na vida das pessoas, na economia, na vida das empresas. E vocês que são profissionais de segurança da informação sabem muito bem o problema que ele tem criado. Não estou aqui para saber mais do que vocês, mas vou passar a perspectiva do direito penal sobre isso. Então, você já conhece essa figura do Michael Scott na empresa, né? Quando dá merda, é aquele help, socorro, né? Essa sensação que você tem quando vê um problema de ransomware que possa estar vindo a se manifestar, né? Vocês já sabem que a criminalidade cresceu exponencialmente, surgimento das gangues, né? Que elas se dividem. A gente até tem uma controvérsia se esse crime é organizado ou não, porque eles têm muito trabalho freelancer entre si. Os pedidos de resgate com valores cada vez maiores e setores críticos que estão sendo atacados. Mas aí, na perspectiva de quem trabalha com isso, é o seguinte: o que a gente pode fazer? Preparar um sistema bem, adquirir um bom software, ter uma equipe treinada, questão da conscientização, montar uma sala de crise. Mas o que se pode fazer além disso? Será que só essa iniciativa, essas atitudes são suficientes, né? Ainda mais agora na época do vazamento de dados pessoais, da LGPD, que é a preocupação de muita gente aqui. Vou dizer que não só isso, mas também há uma outra questão que a gente tem que considerar bastante. O ransomware é um modelo de negócio, né? É um modelo de negócio que cresceu 900%, principalmente na pandemia, vocês sabem disso, né? Pelos motivos que já foram falados aqui em outros painéis, né? Trazer sistemas de empresa para usar em casa, falta de cuidado, de treinamento. E é um modelo de negócio que ele se desdobrou em proporcionar oportunidades para pessoas que não eram atacantes profissionais, atacantes que viram uma oportunidade de comprar ferramentas, de adquirir novos conhecimentos, de montar gangues. Então você vê o crescimento dos atacantes individuais, dos novos grupos de ransomware, você vê o ransomware as a service, como as ferramentas que são vendidas livremente na dark web, né? Todo um modelo de negócio, que existe um artigo na MIT, que a gente teve até uma representante da MIT aqui hoje mais cedo, que é o artigo do Kenan Hyung e outros pesquisadores, que fala do ransomware como modelo de negócio. Só que para você tentar combater o ransomware, não adianta só pensar nessa perspectiva tecnológica de tudo que vocês estão vendo aqui à venda, né? Você tem que levar em consideração outros fatores. Recursos humanos, marketing e reputação de atacante, venda de dados pessoais, lavagem de dinheiro, que são aspectos que você tem que tratar num caráter multidisciplinar. Você não vai ficar preso só à tecnologia da informação. Você precisa da ajuda de outras ciências para poder resolver esse problema. E aí que entra os outros conhecimentos ligados a direito penal também. Vocês entenderam essa parte, que no pula-pula do slide ficou complicado? Agora eu vou mudar. Uma coisa que é importante é a cybercriminologia, uma ciência que estuda o comportamento dos criminosos, no caso também o comportamento de cybercriminosos. O comportamento não no sentido que vocês estudam os rastros que o cybercriminoso deixa no sistema, né? Logs de acesso, a forma de atacar a empresa. A cybercriminologia, ela acha também importante a gente entender como esse criminoso pensa, qual o objetivo dele, qual é a formação dele, qual a técnica que ele vai usar, porque isso tudo já é rastreado pela polícia do mundo inteiro, né? Então é importante você ter um profiling. O que é um profiling? Profiling, eu vou descer aqui que eu tenho mania de professor. O profile é você montar um perfil dessa pessoa, né? Você vai entender como é que ela pensa para você poder resistir, então montar uma estratégia contra um ataque de ransomware, né? O que é importante você saber? Se esse criminoso é um cybercriminoso preparado, se ele é do tipo iniciante.
Você tem uma categoria, por exemplo, é o Script Kid. O Script Kid é o atacante novo. É aquele que eu falei que no início da pandemia, com o ransomware virando um modelo de negócio, está tendo novas oportunidades. E é um criminoso que ele tem um caráter muito agressivo. Você vai ver isso na hora que você vai tentar, se acontecer um ataque ransomware, tentar, se a empresa optar por isso, negociar. Então você vai entender como que ele tem a mente dele, se ele sabe do que ele está falando. Que muito atacante, por exemplo, manda uma mensagem, essa é uma mensagem no processo meu, né, que eu já trabalhei. E ele às vezes dá é um estrangeiro que não fala a tua língua e dá um Google Tradutor para mandar uma mensagem idiota. Ou então ele diz que vai recuperar os teus dados e você vê pelo que ele fala que ele não tem capacidade de recuperação. Você vê pelo discurso dele que você pode resistir, mas eu não vou pagar porra nenhuma para esse cara que ele não vai devolver as informações que eu quero, né? Aqui, nesse caso que eu coloquei, ele está reclamando com o meu cliente na negociação do ransomware, né? Que é dizendo que eles não quiseram pagar esse resgate e que, na verdade, eles comunicaram como devem para a NPD, porque ia haver um vazamento de dados, que eles tiveram que literalmente arcar com esse problema, e ele está dizendo, Marcos, por que você fez isso? Porra, né? Você já está no RAID Fórum, que é um RAID de Fórum de Corretagem de Dados Pessoais Vazados. Por que você fez isso comigo, seu idiota? Por quê? Porque você não negociou com ele. Então, mostra o descontrole emocional. Quem tem preparo não negocia dessa forma. Então, você não dá nem atenção para quem vem com um discursinho desse. Outros já são mais preparados e mostram que tem capacidade de descriptografar esses dados que eles bloquearam de você. Na criminologia, você também tem a aplicação da teoria dos jogos, que é uma teoria da matemática, que muita gente já usa aqui para criar estratégias para resistir a um ataque cibernético, né? E a teoria dos jogos se aplica no direito penal hoje em dia, até nas audiências, né? Para a gente duelar com o Ministério Público ali na hora, né? Nos argumentos, né? Defesa e acusação. E o importante da teoria dos jogos, que foi estudado em tecnologia da informação pelo Edward Cartwright, que é um estudioso de Oxford, ele fala que mostrar na hora de uma negociação de resgate, se você optar por fazer isso, que ninguém é obrigado, você mostrar o princípio da colaboração, no ganha-ganha. Ele quer receber, você quer os dados de volta, se for possível fazer esse tipo de coisa. Porque a negociação, vocês viram, por exemplo, na delação premiada da Lava Jato, né? Você vai tentar convencer a pessoa a colaborar com você, senão ninguém sai ganhando. A pessoa continua presa um tempão e a polícia e o MP não tem informação que quer. Ali você vai negociar no sentido, você quer receber seu dinheiro, eu quero meus dados, você tem condição de fazer isso? E aí, nesse momento, a gente já parte para outra estratégia, que é a do dilema do prisioneiro, que é outra estratégia de direito penal, criada pelo Floyd e o Drescher nos Estados Unidos. Eles criaram uma estratégia baseada no blefe. Como tem muito criminoso que é despreparado e você vai medir se ele sabe ou não sabe das coisas, baseado naquele diálogo ali do Script Kid, você pode tentar testar ele. Porque o importante, quando você tem um profiling, é você entender, conforme o teu negócio, que tipo de atacante pode vir contra você. E nesse caso, você vai saber o nível de conhecimento que ele pode ter ou não. Então, você pode até blefar. Porque conhecer o inimigo, né, aquela coisa sunho tzu, né, é a melhor estratégia para se defender. Então, de repente, ele não sabe que você tem um seguro cibernético. E aí você manda um blefe. Eu não tenho capacidade financeira, não vou poder fazer isso, o nosso seguro foi cancelado, estamos mudando de seguradora. E se não for uma pessoa muito inteligente, ela cai nessa. Então, é uma estratégia de negociação que se usa para testar a capacidade de entendimento do adversário. Então, a cibercriminologia está estudando isso tudo para auxiliar quem trabalha com segurança da informação. Outro ponto importante é a questão dos braços de apoio, né? Que você tem que perceber dois pontos que são muito preocupantes, que é o mercado de criptomoeda, que é o mercado onde a criminalidade se apoia, né? É o mercado que o que vai fazer com esse dinheiro? Se você resolve pagar um resgate ransomware, esse dinheiro naturalmente vai circular numa exchange de criptomoedas, uma exchange qualquer, a gente tem as sérias e as que não são, vocês veem os golpes das pirâmides de criptomoeda, né? E o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser misturado com dinheiro de operação lícita e ele vai ser lavado nesse momento. Para quem não sabe o que é lavagem de dinheiro, é você pegar uma quantia que vem de crime, né? No caso de um tráfico de droga, de uma extorsão
que o ransomware no direito penal, a gente classifica como tipo penal da extorsão, que é ameaçar causar mal a alguém em troca de uma vantagem financeira, que no caso é o pagamento do resgate. E aí esse dinheiro que você pagar vai ser lavado. Vai ser lavado, vai circular novamente, vai para uma carteira, uma wallet de um laranja, que pode ter aberto uma conta nessa exchange como uma mula, que a gente chama de lavagem de dinheiro. E por que a lavagem de dinheiro é preocupante? Quando você paga o ransomware, a maioria desses recursos é usado para terrorismo. Então, o terrorismo hoje em dia é mais interessante você apertar um botão e acabar com a luz de uma cidade, parar a atividade de uma petrolífera, por exemplo, do que tacar uma bomba. Então, você pode estar financiando indiretamente o terrorismo. Então, é muito complicado. Até você convencer um país, né? Imagina uma empresa multinacional. Não, eu sofri um ataque e se era necessário pagar esse resgate, não era, você pode ser questionado pelo board da empresa pela tua decisão, né? E, além de tudo, tem muito cybercriminoso que adora mandar link de pagamento da exchange. E aí você pode ser vítima do que a gente chama de cryptojacking. Você pagou e perdeu o dinheiro, porque é uma corretora que não presta e o ladrão roubou o ladrão. E aí você passa por isso. Que maravilha, né? Depois tem as empresas que agora estão fazendo a intermediação nos Estados Unidos de pagamento de resgate. Uma coisa é quem está aqui, quem tem uma empresa, assim, eu ajudo a resolver, né, a questão de desbloquear o sistema, a questão de ver o que a gente pode fazer, o menor dano possível, mas alguém se oferecer para dizer, não, eu vou lá e vou pagar para você, esse é um serviço que já está proibido nos Estados Unidos. Se alguém tivesse ideia de criar uma empresa disso aqui, não pode não, porque a gente tem um crime no Código Penal, que é favorecimento real, que chama, é você ajudar um criminoso a garantir o proveito desse crime. Você vai garantir que ele vai receber o que ele quer. Nos Estados Unidos é proibido por quê? Porque se você receber dinheiro, você está atuando como instituição financeira e você não é banco. Qual autorização que você tem para fazer isso como empresa? Nenhuma. O Banco Central que tem que fazer isso, não você. Então, é muito perigoso você receber uma proposta, sou um fornecedor novo, eu intermedio o pagamento de resgate de ransomware. Tá maluco, né? Não aceita, não. Outra coisa interessante também em relação ao ransomware. A gente está no momento dos afiliados, né, do cybercrime. Pessoas estão sendo aliciadas para isso. Aliciadas dentro das empresas, né, os insiders que a gente fala. E a gente tem uma grande probabilidade de acontecer, por quê? Tem uma teoria da criminologia que fala sobre isso, que é do Donald Kress, que é o triângulo da fraude, que muitos aqui já devem conhecer na detecção de fraude, de programa de compliance. E uma pessoa que está mal intencionada, ela vai ver uma oportunidade, né, uma vulnerabilidade no sistema para vazar dados, por exemplo, para vender. Ela pode estar passando por uma situação que justifique o que ela vai fazer, uma necessidade financeira. E a racionalização que na cabeça dela, de repente, pode ser: pô, aquele chefe filho de uma puta não me deu bônus. Então eu vou pegar e vou vender esses dados, eu não quero nem saber. Pessoas se vingam. Eu tenho 22 anos de advocacia criminal, então guarda essa informação, nada impossível. Por que eu estou falando isso? Cláudia, como é que isso se desencadeia? Como que alguém, né, tem a vontade de fazer isso? Em 2022, a gente tem dois fatores. Primeiro, burnout no meio tecnológico. As pessoas estão trabalhando que nem uns animais na tecnologia da informação, né? Gente que falta mão de obra, trabalhando noite adentro, que nem um escravo, né? Então, assim, você tem um ambiente horrível para trabalhar, fica aquela coisa que assim, vamos, gente, todo mundo esgotado, ganhando mal, cansado, sem dormir. E o burnout pode desencadear isso, né? A pessoa, além de querer sair da empresa, ainda dá uma lambada nela financeira. E outro problema também é as startups. As startups estão vivendo um momento financeiro muito complicado. Estão havendo demissões em massa, né? Porque as empresas estão passando por uma reestruturação no meio da crise, que estão fazendo aquele listão de gente mandada embora. Muita gente com medo de ser mandada embora e ficar na merda, né? Não ter perspectiva de nada, pode achar que vale a pena para garantir uma indenização que, de repente, ela não vai ter da empresa, porque a empresa não tem dinheiro, né? Já está tendo que mandar embora, você vai querer receber alguma coisa para se calçar? Não vai. Então, assim, o que eu posso fazer sobre isso, né? Se você me perguntar.
um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho humanizado, né? Você não vai dar um chute na bunda do seu funcionário para demitir e incubar o seu futuro cybercriminoso. Eu já trabalhei num caso de um cara que atacou a própria empresa. Atacou porque foi mandado embora. Então, ela é uma empresa de óleo e gás, então é um exemplo bem recente e bem palpável para vocês. Então, não é impossível de acontecer. Vamos passar para o outro. Outra questão, crise econômica. A gente está no momento no Brasil, e especialmente o Brasil, que muita gente está desempregada, muita gente está passando fome. E o que acontece? A pobreza gera criminalidade. Isso a gente já estudava há anos na faculdade de Direito, quando a gente estudava a Escola de Chicago de criminalidade. Em 1940, houve uma crise financeira nos Estados Unidos que fez com que muita gente passasse fome. E ali começou uma onda de assaltos, de homicídios, né? De tudo que pudesse tornar a cidade mais insegura. E por que não aconteceria no cybercrime, né? Como que eu posso provar isso para vocês? Tem um estudo dessa tcheca, a Lucy Kadrekova, que ela fez um artigo sobre isso, falando da queda da União Soviética, como foi a ascensão do cybercrime na União Soviética. E foi uma ascensão que tem a ver com crise financeira. Os estados que faziam parte, eles se dividiram. E muita gente ficou sem trabalho. E a União Soviética prezava muito pela questão tecnológica, desenvolvimento, né, nesse aspecto, e muita gente ficou sem ter ocupação e migrou para o cybercrime. E hoje em dia, por questões políticas, você vai ter gente que vai trabalhar ao lado dos governos, né? Você vai ter empresas também que vão acabar sendo atacadas, vistas como vilãs da economia. Vou dar um exemplo aqui, me desculpa quem é de banco, mas o cybercrime já tem intenções políticas, né? Intenções justiceiras. Então, se você tem uma empresa que está, de repente, meio mal falada nos fóruns, né, de dark web, tenta fazer um trabalho de responsabilidade social, tirar esse target das tuas costas, porque justiceiro da web já tem um monte, é o que a gente chama de hackativismo. Então, desenvolve políticas sociais, porque a atividade das empresas tem impacto social, né? Então, se a gente conseguir atuar no que a gente chama de ESG hoje em dia, né, a gente pode, de repente, dessa forma também combater cybercrime. O ransomware Zig é um exemplo. É um grupo de ransomware que surgiu num país da América Latina. Eles foram entrevistados num canal desse de tecnologia e confessou que começou na crise, né? É um grupo que se juntou por dificuldade financeira. Então, num país que não tem economia desenvolvida, não dá oportunidades, as pessoas vão partir porque elas têm na mão para o cybercrime. Então, mais uma vez, vai botar a culpa do problema nas costas das empresas? Não é só das empresas o problema, é um problema governamental, é um problema de política, um problema econômico. Outra coisa também, o seguro cibernético. O seguro cibernético que é uma maravilha, né, que veio para patrocinar os pagamentos de resgate ransomware. Só que, ao mesmo tempo, ele virou, de certa forma, me desculpa se tem alguém aqui da empresa, mas na análise do direito penal, um retroalimentador dessa indústria. Porque o criminoso preparado, como eu falei daquele do profiling, ele já sabe que você tem um seguro. Então, ele já ataca as pessoas certas. E quanto mais tiver facilidade de obter esse seguro, quanto as empresas de seguro não forem rigorosas, né, exigir uma arquitetura de segurança da informação mínima para poder liberar esse pagamento, você está facilitando o cybercrime, que ela vai literalmente passar com facilidade esse pagamento para os criminosos. É o tesão do cybercriminoso, é o seguro cibernético. Então, o endurecimento da cobertura é a medida que a gente pode ter para resistir sobre isso, né? Você está ajudando a indústria e ajudando também os consumidores dessa indústria. Outro ponto importante também aqui, por último. Postura governamental. A gente tem um problema que não é de agora, de vários governos que não ligam muito para a segurança da informação. Em vários países você tem uma postura integrada, né? Governo, empresas, sociedade civil, eles fazem aquelas instituições, né, para poder trocar informações. Aqui você não vê isso, você está tendo leis agora super recentes. Perguntar, Cláudia, tem um crime no Código Penal do ransomware? Não tem. E a gente usa, como eu falei, um equivalente, que é o crime de extorsão, né? É o que eu uso no registro policial quando eu vou na delegacia, né? Isso quando o policial sabe o que é LGPD, né? Um deles me falou assim, LGBT? Eu falei, não, cara, é outra lei, o assunto é outro, por favor, né?
esquece isso, né? É outro assunto. A gente tem um projeto de lei do ransomware, né? Tem um projeto parado no Senado para criminalizar justamente essa situação específica. Mas até agora nada. Mas como tudo no Congresso é interesse, vamos torcer e cruzar os dedos para um dia ser crime também. Falta de comunicação policial. A gente tem um problema sério. As empresas, eu entendo que não querem se expor, não querem perder contrato, não querem perder cliente, mas até pela LGPD eu entendo que é uma obrigação de fazer um registro de um problema desse, porque o vazamento de dados pode acontecer também, né? E é um problema que não é só nosso. O Rutger Legeveld, um pesquisador da Holanda, que falou que lá os registros também são baixos. As pessoas não querem ir. Isso prejudica como? Naquele aspecto do profiling. A delegacia, a Polícia Federal tem dificuldade de identificar esses grupos. Se as pessoas estão agindo sozinhas, se elas estão agindo em grupo mesmo, se esses grupos estão em colaboração. Então, quanto menos registro, mais difícil a atividade da polícia e mais atacados com facilidade vocês vão ser. Falta, como eu falei, também o apoio dos governos. Aquele é um trecho de uma pesquisa que foi feita justamente de CISOs que falam sobre isso, dizendo que eles estão abandonados em alguns países por conta desse problema, que não tem grande apoio. E é isso, gente. Enquanto a gente não considerar que a gente tem uma questão que envolve, além de tecnologia, envolve economia, envolve, digamos assim, recursos humanos, ESG, responsabilidade social, demissão humanizada, a gente não vai conseguir combater o ransomware, não vai conseguir resistir a ele. E aí vai acabar acontecendo, sabe o quê? Como muitos falam, né, de problema de mulheres, né, que tá com a mini saia e tá com shortinho e passou na obra, né? Cantou a mulher ou atacou a mulher sexualmente. A culpa é dela porque estava de mini saia. Se não se preocupar com esses aspectos todos, o universo corporativo vai ser a mulher de mini saia, vai ser eternamente culpado por essas coisas pela sociedade que não vê outras mudanças. Então, é todo um esforço, mas também não depende só de vocês. Existe toda uma conjuntura econômica, uma conjuntura social. E é isso, minha gente, eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. E vocês que estão aqui assistindo na plateia, vamos abrir o nosso Q&A. Quem quiser fazer alguma pergunta, a nossa equipe vai levar o microfone para vocês. Você não vai escutar ele se você Deixa eu devolver aqui. Deixa eu colocar. Dá licença. Boa tarde, Cláudio. Você poderia assim nos dizer, no ataque de ransomware, quais seriam assim as primeiras providências que a gente poderia tomar, em comunicar ao board, falar com a polícia ou falar com a assessoria jurídica, enfim. E uma segunda, te aproveitando, né? O administrador de sistemas, o profissional de segurança, ele pode ser responsabilizado até criminalmente por dissídia, por exemplo, num tipo de ataque? Olha, a tua primeira pergunta eu acho importante, talvez isso já se faça em muitas empresas na prática, né? Fazer a sala de crise, né? Que vocês sabem, né? Que traz alguém do setor afetado, o CISO, alguém da governança. Mas eu acho que era importante ter alguém mais especializado também para poder ter um entendimento sobre o estilo do ataque, não só no aspecto tecnológico, mas nesses aspectos comportamentais que eu falei. Pode ser uma gangue, um atacante primário, um atacante inexperiente, o que ele está propondo, né? Então, nesse sentido, é importante ter alguém que possa ter a formação para ajudar. E também, acho importante, não quero puxar a satia para o meu lado, né? O criminalista que mostra as implicações do pagamento desse resgate, porque ele pode ser questionado, como eu falei, na questão de uma acusação de lavagem de dinheiro, né? Da empresa estar financiando, né, uma atividade criminosa. E a segunda pergunta? É sobre se é possível uma responsabilização do profissional de segurança, enfim, da empresa por dissídia, né? Então, ou seja, não agiu conforme, como deveria ter agido e aí houve esse vazamento, esse tipo de coisa. Tipo, até criminalmente, né?
Pois é, existe uma coisa no direito que chama dolo eventual, né? A dolo eventual não é você querer fazer alguma coisa, não cometer um crime. Na verdade, é você achar que não vai acontecer, né? Que você fez tudo o que você podia. Então, pode haver uma acusação, sim, de conluio, inclusive com o cybercriminoso. Tanto que eu lancei um artigo que fala até da responsabilidade penal do DPO, que ele pode estar sendo, inclusive, omisso no trabalho dele e ser acusado de colaborar para o vazamento de dados pessoais, né?